Opa, bom dia pessoal, é o Francisley aqui. Hoje eu voltei cedo, voltei para gravar e falar para vocês o porquê que eu, Francisley, decidi vir para as redes sociais falar de capacitação. Primeiramente, é uma necessidade, né? Ano passado eu provei dessa necessidade quando eu tinha... assim, gente, a história começou há 3 anos atrás, quando eu saí de Rondônia, eu defini fazer e transformar minha empresa numa empresa que fosse reconhecida por todo o estado. Quando eu fiquei 2 anos fora, voltei para Rondônia. Quando eu voltei para Rondônia, eu comecei aqui a fazer tudo aquilo que eu tinha projetado nos 2 anos anteriores. Que eu tinha estudado, que eu tinha me programado e eu tinha me organizado para poder estar fazendo. Só que, infelizmente, nem tudo na vida é como a gente planeja. Existe... Ó, pra você ver, mesmo a gente se planejando, ainda existe os desafios diários que vai surgindo, as surpresas que a gente não se programa. E aí eu voltando para Rondônia, eu comecei a divulgar meu trabalho e comecei a fechar alguns contratos. O ano passado eu cheguei a ter contratado 10 funcionários, só que aí infelizmente foi quando eu vi e comecei a enxergar a mão de obra de Rondônia de uma forma diferente. Então foi quando eu resolvi realmente vir falar de capacitação profissional. Eu, Francisley, quando eu venho para a rede social, eu não venho me sentir superior a ninguém, eu simplesmente venho falar daquilo que eu observei por um ano inteiro. Eu fico triste porque eu fiz uns vídeos e coloquei lá na minha conta, a minha conta, gente, da empresa, que está com o nome da minha empresa, a minha conta profissional lá, essa aqui é uma conta pessoal. Eu fiz um vídeo dentro de um pátio da indústria, onde eu critiquei muito a mão de obra daquela indústria, porque tudo aquilo que se encontrava naquele ferro velho é resultado de uma mão de obra totalmente desqualificada, porque se a mão de obra fosse qualificada, não estaria jogado em um ferro velho peças novas que poderia estar guardado. Então assim, quando eu fiz essa crítica dentro desse ferro velho dessa empresa, eu fui até ameaçado pelo proprietário. Foi uma coisa que me deixou eu muito triste, porque eu estava ali mostrando para ele uma realidade que ele precisava enxergar, porque é dinheiro, gente. Eu não acredito que existe pessoas que gostam de perder dinheiro. E aí, inclusive, o empresário me respondeu dessa forma, que o dinheiro era dele, ele fazia o que queria com o dinheiro dele. Então, para mim, isso foi assim muito desanimador, quando eu vi uma pessoa que ela deveria estar se preocupando com o patrimônio dela, ela simplesmente ameaçando a pessoa que estava querendo ajudar de alguma forma, porque não pode, dentro de uma empresa do porte que é aquela, ter tantas peças novas jogadas no ferro velho. Então assim, inclusive eu quis fazer esse vídeo hoje, eu quero pedir desculpa para o empresário, se eu te ofendi em mostrar uma realidade para você que você não queira ver. Me perdoe por ter feito isso, não foi minha intenção, eu só estava querendo usar o exemplo como material didático, para ensinar para os meus alunos e para as pessoas que me seguem como que a gente tem que cuidar do dinheiro do próximo, né? Quando a gente cuida do dinheiro que não é da gente, a gente um dia vai aprender a cuidar do dinheiro da gente. Então é isso que eu, Francisley, quero trazer dentro do meu curso de capacitação, que as pessoas, para elas sair daquela vida que elas vivem e mudar a sua realidade, elas precisam primeiro aprender a cuidar o que é dos outros. Porque se eu não sei cuidar do que é dos outros, como que eu vou cuidar do que é meu? Então a gente precisa primeiro praticar no do próximo, né? Se eu não tenho uma terra para cuidar, eu cuido da do próximo. Se eu não tenho uma fazenda para cuidar, eu cuido da do próximo. Se eu não tenho uma indústria para mim cuidar, eu cuido da do próximo, porque no dia que eu tiver a minha, eu vou estar preparado para poder cuidar. Então isso é a visão e a mentalidade do Francisley, e por isso que eu falo de capacitação. Porque infelizmente a mão de obra de Rondônia, me perdoa a mão de obra de Rondônia, eu tô dando a cara a tapa mesmo. Quem quiser ficar ofendido e bater no Francisley, eu tô aqui, a minha cara tá limpa. Eu não vou esconder a minha cara de ninguém. Mas infelizmente a mão de obra de Rondônia, ela tem muito que aprender. E a pessoa, se ela não tiver humildade de entender que ela precisa aprender para poder crescer, ela nunca vai crescer. Então esse é o meu recado. E eu venho falar de capacitação profissional porque sim, a mão de obra de Rondônia, ela precisa urgentemente melhorar.
Me perdoe pela sinceridade, eu entendi isso quando eu saí para Rondônia e eu vi que eu não era ninguém, não sabia nada. Aí eu fui buscar o conhecimento e aprender. Então hoje eu trago para Rondônia essa minha visão, que nós precisamos evoluir que nem o nosso estado está evoluindo. Porque não adianta o nosso estado evoluir e nós ficar para trás, nós vamos perder espaço. Fechou, forte abraço e assim, gente, quem puder compartilhar aí os vídeos do Francilei, compartilha aí, porque o Francilei ele vem falar de desenvolvimento pessoal para que as pessoas sejam um bom profissional no mercado de trabalho.